Olá, meus amigos. Vamos então para a leitura de mais um capítulo do livro que nós estamos lendo, Mishneh Torah. Agora nós vamos entrar no capítulo de número 2. E esse capítulo de número 2, ele vai falar sobre o amor a Deus. E isso, já estudamos o primeiro e entendemos que Deus na sua unidade, que é um, existe só Ele. Enfim, agora vamos partir para o capítulo número 2 e já vamos entrar no primeiro parágrafo que diz assim. Primeiro parágrafo. Amar e temer a esse glorioso e maravilhoso Deus é uma mitzvah, conforme está dito, e amarás a Deus o teu Senhor e tema a Deus o teu Senhor. Esse é o primeiro parágrafo do segundo capítulo, o amor a Deus. Como ele bem ressalta aqui, temer e amar esse glorioso Deus é algo extremamente maravilhoso. E é sobre esse tema que nós vamos falar, sobre o amor e sobre o temor. Uma rápida pergunta: quando geralmente se fala em amor, você vai ver numa quantidade quase que infinita muitos livros falando sobre esse tema, livros religiosos, livros espíritas, livros seculares de escritores, de romancistas. Enfim, há um leque enorme de definições do que é o amor. Mas nós vamos falar somente algo que seja simples e de fácil entendimento, para nós descobrirmos o que é o amor para nós. Mas para não fugir do tema em que que o livro está tratando, eu escrevi algo aqui que vai sempre estar nos direcionando no tema, para que nós não possamos fugir do tema. O importantíssimo é entendermos que nós não temos que sair do tema para compreender aquilo que ele está nos trazendo. Eu escrevi assim: o que é o amor? É a pergunta. É o que se espera, mas não se exige. É aquilo que aqui no caso, quando Deus ele lhe ama, ele espera o seu amor de volta, mas ele não exige que você o ame. E está dizendo aqui, onde nós lemos que o amor a Deus é uma mitzvah, é um mandamento. E o mandamento, ele é uma obrigação? Não necessariamente, não é uma obrigação. Quando você fala de um mandamento, vou tentar esclarecer aqui algo que eu particularmente julgo um pouco complexo de explicar, mas eu vou tentar. O que é o mandamento? Todos sabem dos 10 mandamentos e tal. Lembrando que os 10 mandamentos são apenas para os judeus. Nós que não somos judeus, também a Bíblia nos dá 7 mandamentos, que são chamados os mandamentos dos Bnei Noach, os filhos de Noé. São 7. Os 10 são para os judeus, mas não é o tema, somente aqui esclarecendo. Quem sabe um dia nós podemos aqui entrar nesse tema. Mas veja bem, o mandamento, quando você faz um mandamento, é como se... Eu vou tentar esclarecer de uma maneira bem prática. O mandamento, de uma maneira prática, é uma regra e não uma condição. Assim, uma maneira bem prática de tentar explicar o que é o mandamento. Uma regra não é uma condição. É como se funcionasse assim, vamos trazer algo bem simples,
para que nós possamos entender, seria mais ou menos como se fosse um cashback. Seria mais ou menos assim, de uma maneira, espero que você esteja me entendendo. É como se fosse um cashback, onde você faz esse mandamento com a regra de que você o faça por amor, não esperando o seu retorno. Isso é muito importante salientar. E assim como é importante salientar, também é bom lembrar que muitos de nós fazemos esperando já a lei do retorno. Mas na verdade, quando se faz por amor, independente de se fazer, de receber ou não receber, você continua fazendo, porque aquilo está cravado no seu coração. Você não consegue sossegar quando você não faz aquilo simplesmente pelo bem de fazer, pelo gosto de fazer, pela alegria de fazer. E isso é um amor. Isso é importante para nós. Fazermos aquilo que Deus manda que façamos sem esperar nada em troca. Como aquilo que faz a minha mão direita, a minha esquerda não sabe. Ou seja, eu não fiz não porque eu quero receber algo em troca. Esse não é o ponto. Muitos fazem, sim, isso aí é óbvio. Mas o ponto é fazer sem uma exigência de retorno. É como eu disse, ela virá, com certeza ela virá. Como eu disse no princípio, cumprir esses mandamentos é como se você estivesse, como se fosse um cashback da parte de Deus para você. Ele vai te dar um retorno. Obviamente que vai te dar um retorno. Então, por isso que ele é tão claro em dizer que é um mandamento. Ou seja, é uma regra, mas ela não é obrigatória. Você não precisa, ele não lhe força a amá-lo. Deus de maneira nenhuma vai te fazer forçar a amá-lo. Deu até mesmo porque Deus não precisa, vamos sermos bem claros e bem simples. O ato de nós amarmos a Deus, isso implica o reconhecimento e a humildade de que sempre Ele esteve ao nosso lado e fazendo coisas por nós, desde o início da criação, que é um ponto em que nós vamos abordar aqui. O que quer dizer o amor? Ele é uma reciprocidade da bondade. Deus, quando Ele foi bondoso conosco, nos criando e criando o universo e nos mantendo até então, quer dizer, eu tenho que ser recíproco com Ele. Quer dizer, eu ser recíproco com Deus é apenas um reconhecimento daquilo que Ele fez por mim, do que Ele faz por mim, ou do que Ele ainda fará por mim. É um sentimento de amor. Quando você olha toda a criação, você entende de que Deus fez tudo perfeito para o seu prazer, para o seu conforto, para que você pudesse usufruir do melhor dessa terra. E isto é fato. Então, como é que Deus provou essa bondade para nós? Agora que nós vamos entrar aqui no ato da criação. Ela começou no ato da criação. Quando você vai ver as escrituras sagradas no seu texto original, você vai encontrar Bereshit bara Elohim, ou seja, por causa de um princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, ou seja, por causa do princípio Deus criou os céus e a terra. Pronto. Agora nós vamos na palavra criou. Ele foi o princípio e por causa dele ele criou. Mas como ele criaria essa terra? Veja bem, Deus, havia somente a existência de Deus, vamos chamar, como não temos palavra para descrever a sua essência, vamos chamar de uma luz que preenchia um todo. Para que a terra pudesse ser criada, teria que ter um vácuo, teria que ter um espaço para que tudo fosse criado, todo o universo
e suas constelações, suas galáxias, teria que ter um espaço para que tudo fosse criado. Senão não haveria possibilidade alguma da criação de absolutamente nada. E o que Deus faz? Ele se contrai para que esse vácuo possa se abrir, e abrindo esse vácuo, aí sim ele pode dar origem à criação de todo o universo e as estrelas, suas galáxias e os seres vivos. Por isso está lá escrito Bará. A palavra Bará, ela vem da origem de Beri, de completo. Foi criado completamente, vem de Beri, completo. Mas a Bíblia Sagrada também, uma coisa que vamos deixar bem claro, que ela tem, alguns trechos são escritos em aramaico. E o que é o aramaico? O hebraico sabemos que é a língua santa, a língua santa em que Deus comunicou-se com os seres humanos a primeira vez, foi o hebraico. Aí depois da Torre de Babel e tal, e aí... Então nós temos o aramaico. O aramaico, ele funciona assim, de uma maneira bem objetiva, eu quero trazer para você. Ele funciona como se fosse um dicionário do hebraico. É o aramaico. E alguns textos do hebraico, da Bíblia, do Pentateuco, você, conhecendo o aramaico, você compreende melhor o que está querendo dizer. Ou seja, ele é um dicionário do hebraico. Tá, e no aramaico, a palavra bará, ela vem de bor. E o que é bor? Bor é externou-se, traduzido quer dizer externou-se, saiu para fora, abriu um espaço, que estamos dizendo aqui, abriu um espaço, abriu um vácuo, para que pudesse ser criado aquilo que nós temos hoje. Então, compreendendo a grandeza dessa atitude, dessa ação de Deus, é que isso que nos faz movermos pelo tão grande amor pelo Criador, porque ele se externou, ele se retirou, ele se contraiu para que pudéssemos existir. Porque não poderia haver absolutamente nada, porque ele preenche o tudo, ele preenchia o infinito, o tudo, não havia espaço. Foi necessário que ele se externasse, saísse, externar quer dizer algo externo, que está externo. Aqui nessa sala está interno, o que está externo é a rua e as outras casas, os vizinhos, eles estão externos. Aqui no ambiente que eu estou interno. Então ele teve que se externar para que eu pudesse haver a criação. Então esse foi a grandiosidade do amor e da bondade de Deus para conosco. Então é maravilhoso amar esse Deus, porque quando você começa a reconhecer que houve, vamos, uma maneira bem humana de dizer, um linguajar bem simples, esse foi, acredito que não vou estar errando em falar isso, mas foi um sacrifício de Deus se externar para que a vida pudesse existir de forma na matéria. Mas eu acho que tentei ser o mais claro possível até aqui, mas vamos passar para o segundo capítulo, onde nós vamos ler mais um pouco para compreendermos, tá? Perdão, segundo parágrafo do amor a Deus, aprendendo a amar Deus. Foi um tema que eu coloquei e é o mesmo tema que, aprendendo a amar Deus, é o tema que eu vou usar lá naquela outra plataforma vermelhinha que tem uma setazinha, que começa com Y e termina com E. Eu vou colocar lá. Não vou falar aqui o nome para ver se eu não flopo. Mas vai dar certo. Confia em Deus que dá tudo certo. Vamos lá então.
E qual é o caminho para chegar a amá-lo e temê-lo? Aqui ele começa o segundo parágrafo fazendo uma pergunta. Qual é esse caminho para amá-lo e para temê-lo? E ele continua. Quando a pessoa contempla maravilhoso e grandioso atos da criação, aquilo que acabamos de falar alguns segundos atrás, da criação dele, e vislumbra a sua sabedoria infinita, que ultrapassa toda a comparação. Ela logo passará a amá-lo, louvá-lo e glorificá-lo, e ensinará e ansiará extraordinariamente para conhecer o grande Hashem. Já falamos sobre Hashem em um vídeo passado. Conforme declarou Davi, minha alma está sedenta por Deus, o Deus vivo. Aqui ele já começa a trazer uma clara explanação de que como achar esse caminho de amar a Deus. Nós sabemos que, e vemos aqui que ele dá bons argumentos de vislumbrar a sua sabedoria infinita, mesmo nós tendo uma sabedoria e uma inteligência finita. E ele prossegue. Quando refletir sobre esses temas, ele se retrairá imediatamente com fascínio e temor. Consciente sua condição de criatura pequena, humilde e obscura, dotada de uma sabedoria tão frágil e limitada, perante ele que detém completamente a sabedoria. Conforme declarou Davi, quando eu contemplo os teus céus, trabalho dos teus dedos, eu me pergunto, o que é o homem para que tu o lembres? Davi coloca palavras aqui nos Salmos muito coerentes. Quando você contempla não só os céus, a maneira como ele está fixado no ar, mas também aqui quero abranger a natureza, a complexidade do corpo humano e do cérebro humano e suas células e neurônios. Quando você vislumbra e para ver esta criação, sendo nós pessoas tão humildes, de inteligência e sabedorias limitadas, se comparada com a de Deus, é de glorificá-lo, é de louvá-lo e de amá-lo, pois essa complexidade ele não criou em vão. Ele criou para o nosso bem-estar. E como você não pode amar alguém que só te quer o bem, só quer fazer o bem para você, ou melhor, já fez o bem para você. É um pouco difícil não amar esse Deus, mas existem aqueles que nem acreditam na sua existência, mas isso é uma outra história, cada qual com seu cada qual. Mas vamos prosseguir aqui. Com base nesses conceitos, explicarei princípios importantes a respeito das obras do Senhor, do universo, que servirão de introdução para o bom entendedor no amor de Hashem, conforme nossos sábios disseram a respeito do amor, que desta maneira você conhecerá quem, com sua palavra, criou o universo. E isto, nós vamos aqui já encerrar, não vamos nos prolongar, porque já começa a ficar um pouco mais complexo o assunto. Vai ficar um pouco mais interessante, mais profundo e um pouco mais difícil de nós aqui elaborarmos as explicações. Com isso eu quero dizer o quê? Que temos o conteúdo suficiente para uma introdução do caminho de amar a Deus. E é esse caminho que nós vamos daqui para frente começar a trilhar
eu e você. Aprendermos os caminhos de amar a Deus e passar a amar e a compreender toda a sua criação, desde a pequena formiga até o grande pássaro. Não estou aqui querendo fazer com que você vire um ambientalista, não. Estou falando aqui querendo mostrar para você o passo da criação, o cuidado que Deus teve na criação, para que hoje eu e você pudéssemos usufruir. Então eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, fique bem, fique em paz e fique com Deus.